trouxe uma reflexão sobre as armas, a presença das armas nas mãos dos membros de organizações criminosas, de milicianos, trazendo um pouco, inclusive, do debate que nós traçamos ontem aqui no Ciência Política. O presidente fala, vamos conferir. A liberação de venda de arma nesse país, de forma atabalhoada, ela fez com que o crime organizado se apoderasse de uma quantidade, de um arsenal que ele não tinha antes. Então ele pôde comprar no mercado autorizado, o que é um crime contra o povo brasileiro. Você viu o que aconteceu nas Forças Armadas, o roubo de metralhadoras, o roubo de fuzis, ou seja, e estava onde? Estava chegando na mão do crime organizado. Parece cada vez mais claro, os fatos deixam isso cada vez mais evidente. Cíntia, essa política armamentista terminou servindo para garantir mais armas nas mãos de criminosos. Pois é, o presidente falou sobre... o presidente é um desarmamentista, né? E ele falou sobre isso, ele tocou nesse assunto ao falar sobre a violência no Rio de Janeiro, aquele tema que a gente discutiu ontem aqui no programa, e também deixar bem claro que o governo, nesse momento, descarta uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Embora a situação seja grave, continua sendo acompanhada, inclusive o Ricardo Capelli, que é o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está lá no Rio de Janeiro nesse momento. E hoje o presidente voltou a falar de um assunto que teve um desdobramento agora à tarde. Ele falou que está pensando em criar um Ministério da Segurança Pública. Ele já havia falado sobre isso lá atrás. É um assunto que, vez por outra, volta no Brasil. Inclusive, com o ex-presidente Michel Temer, esse assunto foi levantado. Na época, havia ingerências para que se criasse esse ministério. No início do governo Lula, havia uma promessa de criar, mas o atual ministro da Justiça é contrário a essa criação. E agora à tarde, o presidente teve um encontro com militares e esse assunto estava na pauta desse encontro que aconteceu. Então, há toda uma conversa, uma discussão entre ministros da área e o próprio presidente Lula diante da possibilidade de criação desse ministério, que acontece num momento ruim, porque se o presidente decidir criar esse ministério, ele está criando esse ministério no momento de crise, no momento que o Rio de Janeiro passa, talvez, por uma das suas crises maiores, né, mais graves, desde então, pelo menos em relação ao transporte público E talvez a criação, nesse momento, possa dar uma impressão de que o governo não tem condições de atuar com a estrutura que tem no momento. Ele teria que criar esse outro ministério. Até que ponto que a criação desse ministério poderia ser uma solução? Segundo o presidente, como a questão da segurança pública no país é estadual, gostaria de ter essa pasta que pudesse fazer uma interlocução maior e mais, não esporádica, mas o tempo inteiro, com governos estaduais. A gente sabe que o ministro Flávio Dino, por exemplo, tem reunido insistentemente governadores. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, reunia os policiais, os comandantes das polícias militares, exatamente pensando em criar uma estrutura nacional para aquilo que é estadual. Né? Eu estou falando aí, citando o exemplo da segurança nas eleições. Mas que essa interlocução fosse algo permanente e não fosse algo para acontecer só quando tivesse uma crise. Me parece que essa é a proposta do presidente Lula, talvez não no momento correto, mas ele pretende, como disse hoje, reafirmou hoje na live, criar esse ministério. Olha, o presidente Lula, que inclusive se colocou à disposição, mais do que isso, confirmou, vai ajudar o Rio de Janeiro, mas como a Cíntia destacou, descartou a intervenção. É um apoio sem pirotecnia. Confira. Nós não queremos pirotecnia. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou em nada.
Nós não queremos tirar a autoridade do governador, nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles uma saída, porque o problema deles passa a ser o nosso problema e a solução desses problemas tem que ser compartilhada conosco e nós queremos ajudar. É isso que nós vamos fazer. É preciso que a gente dê tranquilidade ao povo e vamos discutir no governo federal como é que a gente pode participar mais, como é que a gente pode acionar mais a Polícia Federal, como é que a gente pode fortalecer mais a Força Nacional, como é que a gente pode utilizar as Forças Armadas participando como uma força auxiliar, sem passar a ideia para a sociedade que as Forças Armadas foram feitas para combater, crime organizado. Não é esse o papel das Forças Armadas e nós não vamos fazer isso. Osmando? Eu tenho defendido, você, Ananias, sabe muito bem disso, eu tenho defendido claramente, por convicção, pelo tudo que eu conheço, por tudo que eu estudo, por tudo que eu vejo, por tudo que eu ouço, que há uma necessidade urgente de existir um órgão de segurança que tenha abrangência nacional e que possa realmente subsidiar, ajudar e dar realmente contribuição aos estados brasileiros de maneira efetiva, sem politicagem. Hoje, de ontem para hoje, eu ouvi dezenas de especialistas em segurança pública. Não são pessoas que estejam fazendo defesa de um organismo nacional de segurança porque acham bonito. São pessoas que estudam, que se dedicam, são pessoas do mundo acadêmico, cientistas, pesquisadores, que comparam o que acontece no mundo todo e não pode haver avanço nenhum em segurança quando você tem uma ausência sistêmica do poder central e um Estado desorganizado como o Rio de Janeiro, não apenas o Rio, mas o Rio é o maior exemplo, que perdeu literalmente a capacidade de governar e num Estado em que a população está nas mãos, literalmente, do crime organizado e das milícias. Então, é necessário que haja a criação de um organismo nacional para a segurança pública. Eu acho que o ministro Flávio Dino tem a maior competência do mundo para ser até presidente da República, mas não dá para administrar Ministério da Justiça junto com Segurança Pública, que está dando no que nós estamos vendo aí. Então, acho que o momento é este, tem que criar agora, tem que criar mais rápido, sem nenhum atabalhamento, sem nenhuma pressa, sem nenhum deslize, mas porque acho que existem estudos dentro do governo, até porque foram apresentados estudos na comissão de transição, naquela frente de transição, e que o ministro Flávio Dino se posicionou ao contrário, da mesma maneira como o Moro era contrário, não queria separar, queria ter o poder total sobre segurança e sobre o Ministério da Justiça, e está dando no que deu. Então, eu defendo claramente que exista um organismo de segurança nacional para ter um controle e exercer uma colaboração efetiva com os estados brasileiros. Muito bem, está aí. Vamos acompanhar esse tema de fato. É bastante central na agenda política e também da sociedade brasileira como um